Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de história aí, olha que legal. E a gente hoje está aqui num cenário um pouquinho diferente, né? Estou aqui sentadinha na mesa, fazer uma coisa diferenciada para uma aula hoje que a gente vai entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a história do nosso país, né? Então, a gente conta aqui com a presença de Melise, fazendo a interpretação de Libras, nossa querida Mel aqui, garantindo essa acessibilidade, né? Muito importante. A gente tem uma galera massa também na produção. Jonas, Juninho, olha, Juninho já está ali, ó. Um beijo, galera. Essa galera da produção aqui sempre nos dá apoio. E é muito bacana, né? Saber que tem uma galera massa aqui que nos fortalece, né, por trás das câmeras e que está sempre junto aqui conosco. E junto comigo, para a gente interagir, papear aqui, né, bater um papo bem gostoso e aprender, se divertir também, por que não? Vê só, dá um close nele, Juninho. Olha só quem está chegando aqui na sua tela, oitavo ano. É sempre uma alegria de estar aqui dialogando com vocês hoje sobre essa disciplina que eu amo, né? Que eu gosto tanto, que é a nossa história. E eu espero que vocês estejam bem acomodados. Eu não sei onde você está. Quero dizer, professor, professora, também eu espero que vocês estejam bem para estarmos aqui mais uma vez trabalhando esse conteúdo show, esse conteúdo maravilhoso. Já sabe, né? Professor Gilson Soares, o rapaz, olha, rostinho lindo, maravilhoso aqui para vocês. E claro, sempre bom lembrar vocês, né? Temos aqui algumas formas de você interagir com o nosso conteúdo. Então vamos lá. Professora, eu vou falar aqui das 3 formas, viu? Por favor. A primeira, TV Nova, né? TV Nova Nordeste, você nos assiste aí pelo 22.4, tem a reprise à tarde para você rever de novo essa dupla linda, maravilhosa. Primeira forma. A segunda forma, professor, qual é? O canal no YouTube, professora. Eita. Pesquisa lá o Educa Recife juntinho. Se inscreve no canal, vai ter a playlist do oitavo ano. Aí você vai encontrar as aulas de história, matemática, português, tem as de geografia, todo o conteúdo lá disponível para vocês. E tem a magia, né? Videozinho que você pode ir pausando. Aí você é aquele estudante que gosta de anotar. Aí, eita, professor do rostinho lindo fala muito rápido. Aí volta o videozinho para escutar mais uma vez a nota. Pode deixar um recado, né? Deixar um recadozinho, mandar um alô, um abraço. E também, por que não, tirar dúvidas lá pelos comentários no canal no YouTube. Estamos sempre de olho, acompanhando as suas interações. 2 maneiras. E a terceira e mais importante, um recadozinho que você agora tem que ficar ligado, que é justamente o quê? Vamos embora, né, Juninho? Não é porque tá chamando, né? Chama! Tá. Que é justamente o aplicativo do Educa Recife. E aí, professora, será que pode ter hoje ou não? Deveria, né? Não, malemolência. Vamos aqui mesmo, né? Devagarzinho, né? Só aqui, ó. Usado o carro. Ó, não, aqui, ó. QR Code maravilhoso. Já para encurtar o caminho, para você não ter que pegar o celular, loja de aplicativos, Educa Recife. Não, tem aqui o QR Code, que já vai lhe jogar diretamente ao nosso aplicativo, aí você instala e aí vai poder interagir com nossa aula simultaneamente aqui no ao vivo. Chegue junto. Professor, professora, você também tem acesso ao aplicativo, chegue lá, plataforma fácil, acessível. E todo mundo interagindo. Aí você pergunta, vai consumir o pacote de dados, professor, do meu celular, não tem Wi-Fi não. Não vai consumir, é totalmente gratuito e você pode interagir com os nossos conteúdos. Já estou aqui com o meu aplicativo aberto, esperando a sua interação, pessoal. Agora voltamos à professora Vanessa. Opa! Olha aí, o recado foi dado, muito bem dado, né? Explicado, e a gente está aguardando aí a participação de vocês, né, gente? Porque a gente sabe que é super importante essa troca para que a gente consiga deixar mais forte esse conhecimento.
tá bom? Então vamos embora aqui para o tema da aula, né, que a gente vai dar continuidade ao que a gente já iniciou na aula anterior, falando sobre o primeiro reinado, né, e também falar um pouco sobre o período regencial. Como foi isso, né? Esse período aí que se inicia, né, vamos dizer assim, no primeiro reinado, o Brasil Império, como a gente pode dividir, né, no termos aí da história, certo? Mas vamos dar uma recapitulada, viu, professor Sim, Gilson? O vamos que é que a embora. gente viu na aula anterior, né? A gente entendeu algumas situações sobre a nossa primeira Constituição, né? A Constituição de 1824. Não é mesmo, professor Gilson? Com certeza, trabalhamos aqui, né, demos essa introdução na nossa aula de história e é importante demais a gente conhecer, por que não, né? A gente vive num país tão diversificado, né? As pessoas são diferentes. No processo de formação, né? Pegar a população brasileira, você vê, né? Não tem aquele traço específico, né? Você diz, "Eita, esse daí é brasileiro." Por que não? Porque nós temos aqui várias misturas, né, étnicas, e aí vai constituindo essa população bem heterogênea, e é importante demais a gente também saber todos esses períodos que passamos na Constituição do que a gente vai chamar hoje desse país democrático, professor, nosso Brasil, professora. Exatamente. E após, né, a independência, que a gente trabalhou aqui em algumas aulas, Dom Pedro, né, foi aclamado como imperador. E Uhum, para se manter, né, ali no poder, ele precisava organizar a nova estrutura política administrativa, né? O isso. Brasil agora era um Brasil império. Então, ele fez algumas manobras, né, algumas artimanhas para garantir também o poder dele. E se tinha um grande medo, um grande temor, professor Gilson, nessa época, que foi elaborada a Constituição, né, nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, era que o Brasil se dividisse em várias repúblicas. Olha Uhum, só, e o que já estava ocorrendo, né, na América Espanhola, que vários países que se tornaram independentes viraram repúblicas, viraram república, mas o Brasil não aconteceu isso, é. viu? E aí a gente viu algumas situações. O que é que caracterizava, né? Quais eram as características dessa primeira Constituição? Não era uma Constituição como a gente conhece de hoje, não, viu, professor Aham, Gilson, que é a Constituição Cidadã de 1988, onde a gente tem ali, né, uma forma mais democrática, de inclusão, de direitos e deveres, né, porque a gente sabe que a Constituição é a Carta Magna, né? É um conjunto de leis maiores, direitos fundamentais que estão ali dentro de uma nação, né? De um país que vai reger. E a Constituição, essa Constituição aí elaborada, né, nesse período, dizia o seguinte, vejam só, o primeiro ponto que a gente precisa entender era que o Brasil agora tinha um regime monárquico. Então, a figura do rei, né, de um imperador, no caso aqui do nosso Brasil, que era a figura de Dom Pedro I. Outro ponto muito importante, professor Gilson, era a questão da Igreja Católica. Essa uhum, concepção que a gente entende hoje de Estado laico não existia na época, né? A uhum, Igreja Católica era a religião oficial do isso. Império. Então, inclusive, nesse período, né, que a Igreja Católica esteve aí, né, fazendo parte do processo da Constituição, do governo, o próprio governo, né, o Império, sustentava os padres. Então, esse regime aí, né, onde estava vinculado com a Igreja Católica, nesse momento, que não tinha essa concepção de Estado laico, era chamado de padroado, porque existia uma forte ligação do governo com a Igreja Católica, certo? Outra questão muito importante, né, que a gente pode ver como um ponto, eixo principal aí da Constituição, foi a seguinte, olha só em tela cheia. O poder moderador que a gente falou, né, o poder que ficava concentrado ali na mão de Dom Pedro I.
Claro, existia nessa época, né, uma forte influência daqueles ideais iluministas, de Montesquieu, da questão da tripartição dos poderes, né, onde poderia se dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Vocês já conhecem sobre isso, né? E essa ideia de que surgiu lá nos iluministas, ela vinha com a concepção de não concentrar o poder só nas mãos do rei, do imperador. Então, por isso que a ideia, né, quando se surgiu esses ideais da tripartição, era de dividir esses poderes para que se houvesse uma harmonia e um equilíbrio, né, e não ficasse concentrado nas mãos daquela única figura que era o rei, certo? Só que nessa Constituição existiu essa divisão dos poderes, né, do executivo, quem executa, do legislativo, da elaboração ali das leis, e do judiciário, né, que vai organizar ali o cumprimento dessas leis. Porém, nessa Constituição, Dom Pedro disse vai existir um quarto poder, que era o poder moderador, onde ele podia intervir em qualquer situação que não fosse favorável a ele. Então, ele fechou o círculo para fazer o quê? Garantir o poder a ele. Então, ele criou esse poder moderador que ele tinha toda a autonomia ali de intervir em qualquer coisa que fosse de desagrado dele. Então, é uma coisa muito importante a gente ficar atenta a esses pontos, porque isso vai causar várias revoltas, certo? Principalmente no Nordeste, porque não aceitaram esse poder centralizador de Dom Pedro I. E outra questão é o voto censitário, né? Que esse voto censitário havia onde a participação de alguma parte, né, de alguns grupos sociais para eleger deputados e senadores, mas não eram qualquer grupos, professor Gilson, infelizmente, porque só quem tinha, olha, dinheiro, os fazendeiros, né, os grandes proprietários de terra, que podiam, né, melhor dizendo, participar dessa vida política. Então, pessoas que tinham rendas mais baixas, a camada mais popular da população, né, não podia, da sociedade, não podia participar dessas eleições, né? Então, só quem realmente garantisse ali que tinha um poder aquisitivo bom que poderia. Então, o que é que a gente pode colocar como eixo fundamental e principal dessa Constituição? Que ela tem um caráter elitista e centralizadora. Né? Elitista, porque vem aí dessa questão do voto mesmo, a participação política ativa só eram das elites, e centralizadora, porque tinha esse poder moderador que era centralizado na figura de quem? Dom Pedro I, certo? Então, isso aí é muito importante que a gente fique atento a esses detalhes. A teoria, né, professora? Na teoria, a gente pegava assim, ó, pronto, eu aqui, ó. Se eu começar aqui, professor, agora fazer Estou aqui, ok, no momento de paz, né? Paz e sossego, né? Porque assim, quando ocorre algum atrito, né? Alguma coisa grave, desmantelou o negócio todo. Eita, agora o negócio tá prestando mais não. Gerou uma confusão danada. Tem que chegar alguma coisa para trazer o quê? A paz, né? Aí é justamente essa questão, quando a professora falou da estabilidade nos três poderes. Aí é justamente essa questão do poder moderador, trazer essa questão da estabilidade, paz, nada de atritos graves, paz. Beleza, pessoal? Pois é, e essa questão aí que tinha muito forte, né, tanto da elite quanto de Dom Pedro, era manter essa unidade territorial, né? Porque tinha medo de que o Brasil ele é muito grande, né? Tem uma dimensão aí continental. Né? Então, veja, várias situações ali em vários pontos do país não se estava gostando muito, não, né? Isso. Não só desse autoritarismo, né? Dessa tirania que Dom Pedro chegou ali ao poder, mas que também não ficasse concentrado ali nas mãos de poucos grupos, né? Então, tudo isso causou inquietação, e uma dessas inquietações a gente pode ver aí no slide, né? Vejam só. A Confederação do Equador, de 1824.
que foi um movimento que tinha caráter revolucionário, né? Esse caráter aí dos revoltosos, né? De se rebelaram contra esse sistema aí autoritário, de Dom Pedro I. Então, olha aí, os revoltosos se levantaram contra o governo autoritário de Dom Pedro I, como a gente estava falando, e pretendiam implementar a República no Brasil. Olha aí o que eu estava falando no início da aula, porque muitas dessas revoltas, né, como o caso da Confederação do Equador, eles tinham esses ideais, né, que já estavam vindo influenciados por essas outras colônias, né, que já estavam se tornando independentes, principalmente a América Espanhola, né, que a gente conhece muito, elas estavam ficando independentes e se tornando repúblicas, não monarquia, como aqui o caso do Brasil, entendeu? Então, muito disso influenciou alguns revolucionários, né? Alguns líderes revolucionários desses movimentos que ocorreram no período do primeiro reinado, ok? Então, vamos embora. Olha aí o nosso Nordeste, olhando aí nesse mapa, né? Veja, então, o Nordeste, com a sua força aí, né, bravia, Exato. de muitas Só revoltas, faltou né, o Maranhão ali. de indignação. Pois é, mas aí quem estava envolvido mais à frente dessa confederação, né, que eram os confederados, eram o Ceará, como a gente está vendo aí, né, no mapa, Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco. Vejam só, então, essas províncias, né, na época, não aceitaram, né, esse modelo aí de sistema que Dom Pedro queria instalar, né, aqui no nosso país. Então, vejam só, não aceitou, né, olhem em tela cheia, não aceitou a centralização do poder político de forma passiva. Então, houveram vários confrontos, né? Muitas mortes, inclusive Dom Pedro mandou alguns soldados, né, para reprimir aí os revoltosos e tudo mais. Então, houveram confrontos violentos, viu? Então, aí eu trago essa imagem. E aí, vocês reconhecem esse lugar? E aí, professor Gilson, o senhor conhece aí esse... Olha, vamos tentar o conceito, né? Vamos puxar agora, quase, né? O Juninho foi rápido agora. Quando a gente fala de lugar, vamos agora falar um pouquinho de geografia, professora? Opa, Pode por falar, favor, né? pode Quando a falar. gente fala de lugar, então assim, a gente sempre, eu vou ter um lugar específico que gosto de passar o final de semana. A professora Vanessa, a mesma coisa, Juninho, Jonas, nossa queridíssima Mel, do outro lado Mel, né? Então nós temos assim aquela questão particular de ter um sentimento, né, de afeição, afetividade por determinados lugares. Aí é que entra a questão, né, que é o lugar na geografia. Então aquela ruazinha da sua avó, aquele sítio que você gosta de visitar, é justamente um lugar cheio de questões particulares com esse sentimento de afetividade e afeição para cada um. Já nessa imagem, professora, ó, joga na tela, Juninho. Olha a imagem na tela, Juninho. Olha que lugar, hein, professora? Que lugar. Aquela E aí, bandeira você... ali, professora. Conhece aquela bandeira? Opa, conheço, da nossa cidade, Não a é bandeira não? da nossa cidade. E Ai. aí, quem se arrisca? Alguma interação, professor Gilson? Vamos ver aqui, né? O pessoal tá meio devagar. Tá caladinhos, estão Pois é, caladinhos? estão Pois é, caladinhos. né, gente? Aí é o nosso famoso Forte das 5 Pontas. Olha só. E por que eu trouxe essa imagem e esse local, né? Além de ser um patrimônio da nossa cidade, né? Aí também tem o museu da cidade do Isso, Recife, certeza. certo? Mas tem também uma história muito importante e está relacionada à questão da Confederação do Equador. Vamos olhar aqui, olha. Frei Caneca, né? Olha aí, o famoso Frei Caneca, né? Mas o nome Exato. dele era Joaquim da Silva Rabelo, né? Garotão aí. Ele foi um líder revolucionário que esteve à frente aí, né, da Confederação do Equador, e ele defendia os ideais liberais, especialmente na defesa de uma república federalista para o país, né? Então, o motivo principal, né, dessas revoltas, desses confrontos aí, era descentralizar esse poder aí de Dom Pedro. E outra figura também a gente viu na aula anterior, né? Essas duas figuras aí bem importantes que estiveram à frente de todo esse processo aí de independência, de começo ali de
do Brasil Império, né, e tudo mais, que estavam à frente de algumas revoltas, né? E a Maria Quitéria foi uma mulher, né, aí que foi a primeira mulher no Exército Brasileiro e se tornou a heroína da independência. E ela passou-se, professor Gilson, por homem para entrar no Exército. Veja só. Tá vendo só? Olha só, então a gente traz, né, duas figuras aí que foram destaques nessas revoltas que ocorreram, né, nesses confrontos que ocorreram nesse processo todo da nossa história. E outro ponto aí, né, que houve e deu ruim um pouquinho para o nosso país, viu, naquela época. Veja só, foi a Guerra da Cisplatina, em 1825. Os líderes da província da Cisplatina, né, que é mais ou menos naquela região ali do Rio Prata, que é entre a Argentina e Uruguai, né? Então, declarou separação do Brasil e se incorporou a uma República Argentina, né? E a sua incorporação à República Argentina. Pedro I, né, declarou guerra a essa província aí. E o exército brasileiro foi derrotado, causando grandes prejuízos pelos enormes gastos e grande número de soldados mortos. Então, vejam só, né? Além de estar existindo esses confrontos todos, né, no Nordeste, ali mais para o sul do país também, houve muito gasto dentro nesse confronto, nessa guerra aí, e acabou trazendo, né, muitos prejuízos para o Brasil. Inclusive, nessa época, que o banco, né, oficial era o Banco do Brasil, que a gente conhece hoje, ele faliu nesse período, né, por conta desses gastos que foram envolvidos nessa guerra aí da Cisplatina. Mas vejam só em tela cheia. Quando a gente fala Cisplatina, eita, quase que não sai, hein? Cisplatina é o atual território uruguaio. Uruguaio, pois é, exatamente. Então, olha, um close. Vejam só em tela cheia. A Inglaterra interveio no conflito, né, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. Assim, a província Cisplatina declarou sua independência desses dois países, tornando República do Uruguai, né? Pega ali um trechinho também da Argentina por conta da bacia, né, do Rio da Prata. Mas é o que a gente conhece hoje, né, como Uruguai. Então, naquela época houve esse confronto, que essa província se separou do Brasil e se tornou república, e o Brasil continuou como uma monarquia, né? E aí vem o período da crise, né, do primeiro reinado. Dom Pedro I começou a desagradar a elite brasileira também, pois criou uma Constituição que iria atender os seus interesses autoritários. Olha aí o poder moderador, né, ele intervindo, certo? Cada vez mais, para que tudo ficasse centralizado na figura dele. Então, isso também desagradou a elite, que antes ele tinha uma grande popularidade, né, no período ali da independência, ele teve um grande apoio da elite, agora a elite já não estava muito favorável às ideias autoritárias dele, né? Então, outra questão, vejam só em tela cheia. A Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina causaram grandes gastos para a economia brasileira e muitas mortes. A gente falou isso anteriormente. E aí chega o período da renúncia, né, da abdicação de Dom Pedro, porque ele não aguentou essa pressão, né, da sociedade, por parte da elite e de todos, né, das camadas também mais populares que nem sequer participava direito, mas todo mundo, o circo fechou para ele, né, na realidade, porque ele foi muito pressionado. Então, ele pega e diz assim, e pressionado não só internamente, como externamente, né, porque Dom João morre, o pai dele, e ele vai ter que voltar para Portugal. Então, a pressão política que o imperador sofria da elite e populares brasileiros, quanto pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha, né, a Maria da Glória. E olha aí, a morte de Dom João VI, a coroa portuguesa iria, por direito, a Dom Pedro I, né, porque era questão hereditária, aí morreu o pai, e quem vai assumir é o filho, que preferiu abdicar o trono português em benefício da sua filha também, né? Deixou o trono brasileiro para seu filho Dom Pedro de Alcântara, né, que vai ser o futuro Dom Pedro II, que isso aí são
histórias que a gente vai ver em próximas aulas, certo? Que se encontra, então, com 5 anos de idade. Olha só. E assim terminava o primeiro reinado, gente. E aí vai ficar aquele gostinho de quero mais, porque a gente vai entrar depois num período regencial. Olha só que legal, Que professor Gilson. massa! A gente está acabando essa aula, se Então, despeça. por isso que eu já até puxar aqui, né? Que eu olhei ali o tempo. É. Gente, não vamos ficar até meu dia hoje, né? Não vai ser hoje, tá? Mas é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês. Um beijo do rostinho lindo. Até a próxima aula, pessoal. Pois é, cenas dos próximos capítulos. A gente vai entender como é que ficou esse negócio aí, né? Vamos Dom embora. Pedro voltando para Portugal, deixando um filho com 5 anos de idade. E que período era esse regencial? Quem eram esses regentes, né? O que é que rolou naquele momento da história do nosso país? Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau.